Estão vendo aí minha tela? Sim. Ok. Então, nós vamos começar aqui a aula. Essa é uma aula introdutória de antibiótico terapia na prática clínica, é um módulo. Nós vamos ver alguns conceitos gerais desse conteúdo. As principais referências. O livro do Walter Tavares tem na biblioteca, agora né, não está acessível. O livro do Mandel é a principal referência de doença infecciosa. Esse livro também eu gosto dele, tem edições mais novas, mas revisão de microbiologia médica e imunologia. Também é um livro bastante interessante para esse momento. O Sanford Guide é mais um guia de terapêutica, que eu acho que é legal na prática clínica, quando vocês estiverem atuando, tem aplicativo, é bem interessante. Tem esse livro lá na biblioteca, Antibióticos e Quimioterápicos para o Clínico, também do Walter Tavares, bem mais resumido, mas que é uma referência. O Goodman, de farmacologia, é a referência importante. E nós vamos ver as infecções comunitárias, os consensos da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas. E aí estão disponíveis, alguns estão antigos, tem na busca lá, mas para vocês, nesse momento, ele tá bom. Discute muito a questão dos agentes etiológicos e do tratamento em si. Então, nós vamos ver hoje o histórico e alguns conceitos gerais. Depois, na próxima aula, alguns princípios gerais de reações adversas. E os casos clínicos que nós vamos discutir na próxima semana, que vocês vão responder aí, e nós vamos discutir. Bom, na antiguidade, começou a usar alguns compostos para tratamento de feridas infectadas, vinho, mel. Depois, com a alquimia, no século XVI, começou a obter novos medicamentos por métodos novos, foi um avanço enorme na medicina, os métodos laboratoriais de síntese de compostos. E a quinina foi isolada em 1820, bem antigo, a quinina, fala-se dela até hoje e ainda tem sua ação contra a malária. Mas a partir do século XX que começou alguns pesquisadores com essas teorias sobre a ação dos antibióticos e começou a usar arsênico, por exemplo, contra sífilis. Não tinha tratamento, não existia antibiótico. Então, tudo isso começou a desenvolver alguns conceitos em pesquisa. Depois, em 1912, começou a usar tártaro emético contra a leishmaniose tegumentar, que é até a base de tratamento antimonial que a gente usa para a leishmania. As sulfonamidas, em 1930, foram isoladas por esse pesquisador. Na Segunda Guerra, apareceram novos antiparasitários. E em 1897, antes disso, foi verificado que alguns fungos tinham alguma atividade antibacteriana. E em 1928, que o Fleming lá, que conseguiu inibir o crescimento de algumas cepas de Staphylococcus pelo penicilino, um fungo inibindo o crescimento de uma bactéria, que foi, então, a identificação da penicilina, que o fungo chamava Penicillium notatum, por isso o nome penicilina, que foi o primeiro antibiótico de uso clínico que veio depois. Essa é até uma plaquinha que tem lá na casa dele, lá em Londres. Esse é o pesquisador, então eles falam que ele que descobriu o primeiro antibiótico, que é a penicilina. Sulfo e penicilina vieram mais ou menos juntos. Então, aqui só uma linha do tempo para a gente entender, assim, a quinina lá atrás, os antimaláricos, cloroquina, tão falada cloroquina hoje, e alguns outros antimaláricos vieram depois, os antibióticos lá, sulfos e penicilinos. Depois, na década de 40, 50 e 60, tiveram vários outros antibióticos que foram isolados e sintetizados. Mais recentemente, algumas classes novas, mas poucas. Os tuberculostáticos também nessa época, da década de 50 e 60. E na década de 90, final da década de 80, e os antirretrovirais. A gente pode ver que a grande maioria dos antibióticos são medicamentos antigos, década de 40, 50, 60.
E aí depois nós vamos discutir um pouco esse problema da resistência bacteriana, né? Então, o uso irracional dos antibióticos levando ao aumento da resistência e a necessidade de que se identifique, né, que se isole, que se sintetize novos medicamentos aí, antimicrobianos. Bom, como é que a gente determina a sensibilidade de uma bactéria a um antibiótico? Teste de sensibilidade, né? Aí nós vamos ver o conceito de MIC e como é que a gente interpreta isso. Então, o teste de sensibilidade que a gente faz por métodos de diluição, de disco de fusão, vocês já devem ter visto, o disquinho, né, inibição do crescimento, e tem métodos automatizados. A ideia do método de diluição é a gente tentar determinar o MIC, concentração inibitória mínima. O que é o MIC? Né? Que vai corresponder à concentração bacteriostática. Vou mostrar aqui. Mas, na verdade, o MIC ele reflete potência. Significa que qual a concentração, a menor concentração daquele antibiótico capaz de inibir o crescimento daquela bactéria. Então, se o MIC é muito baixo, significa que o antibiótico é muito potente. Quanto menor o MIC, maior a potência daquele antibiótico em relação àquela bactéria. Como é que faz isso? Né? Vamos ver aqui. Isso aqui é o método de diluição. Né? Então, a gente pega um meio de cultura líquido, nós vamos inocular com a bactéria, com volumes naquele meio com antibiótico. E a gente vai aumentando a quantidade de antibiótico naquele meio. E aí nós vamos ver em qual concentração do antibiótico que é capaz de inibir o crescimento da bactéria. Nesse exemplo aqui, ó, sem nada de antibiótico, ficou completamente turvo, a turbidez aqui, né, do meio de cultura, quer dizer, cresceu muita bactéria. À medida que eu vou colocando antibiótico, vou aumentando a concentração do antibiótico, a bactéria vai crescendo menos, até que chega um momento que ela não cresce mais. Ela não cresce mais, ou seja, aqui é a concentração inibitória mínima. Ela não consegue reproduzir mais. Então, no caso aqui, os 6, então, esses 100 ml aqui que está representado do antibiótico é a concentração inibitória mínima desse antibiótico para essa bactéria que eu estou testando. Então, o MIC é uma propriedade do antibiótico específico em relação à bactéria específica. Né? Então, é a maneira clássica de determinar, manualmente falando, né, com meio de cultura, com teste em meio líquido de cultura. Né? E os meios de disco de fusão, vocês já devem ter visto alguns exemplos disso. Então, aqui é uma bactéria, nem sei qual bactéria que está aqui, ela está resistente a esse antibiótico e provavelmente a esse. Depende do raio do halo de inibição, a gente fala que ela é resistente ou ela é sensível. Acima de tantos centímetros ou milímetros, vai ser sensível. Né? Então, esse antibiótico, a bactéria é sensível a esse antibiótico, porque ele inibiu o crescimento dela com um halo grande de inibição, assim como outros aqui. Né? Trimetoprim, tigeciclina, não sei qual que é esse, enfim. Então, você pega aquela bactéria, semeia na placa. Oi, pode falar. Oi? Bom, vai hoje. Não, era só para perguntar, com esse teste a gente não consegue determinar o MIC não, né? Só se é sensível ou não. Não, eu vou mostrar uma outra forma de determinar o MIC aqui, tá? Por disco de fusão também, que é o E-teste. Mas aqui a gente usa antibióticos diferentes, com concentrações padrões, digamos assim, e ver se é sensível ou não, pelo tamanho do halo, do raio desse halo aqui. Tá? Agora tem o E-teste, deitado aqui. E-teste é uma variante do disco de fusão, mas é uma fita em que eu tenho concentrações crescentes do antibiótico ao longo dessa fita. E aí,
a partir de 2, da concentração 2, começa a ter inibição, vocês estão vendo? Aqui está inibindo. Então, eu falo, nesse caso, eu consigo falar que o MIC é igual a 2, ou 3, não sei, dependendo aqui. Então, pelo E-teste, a gente tem um único antibiótico, no caso aqui a vancomicina, em concentrações crescentes, e quando começa a inibir o crescimento da bactéria, é o MIC que a gente determina. Então, é possível determinar o MIC pelo E-teste, que é uma variante do disco de difusão, é o mesmo princípio de disco de difusão, mas não é disco, é uma fita. Ok? E também é possível, que não está aqui, que não tem foto aqui, mas por métodos automatizados, gente, a máquina, por exames bioquímicos, me fala qual que é a bactéria e qual que é a sua sensibilidade, o MIC para cada antibiótico, aí me fala se é sensível ou resistente. Em geral, gente, quando o MIC é superior a 2, a gente fala que a bactéria é resistente, tá? Mas isso varia, isso tem padrões internacionais, o CLSI e tal, isso é uma outra história que nós não vamos entrar nesse detalhe, não. Em relação às classes, vocês já viram um pouco com o Marcelo. Então, a gente pode classificar os antibióticos quanto à estrutura química, que é o que a gente mais usa, né? Beta-lactâmico, macrolídeo, aminoglicosídeo, quinolonas, isso tudo tem a ver com a estrutura química, né? Quanto ao espectro de ação, tem alguns que agem só contra Gram positivo, outros que agem contra Gram negativo, outros que são os tuberculostáticos, né, contra as micobactérias. E o tipo de efeito, se ele é bactericida ou bacteriostático, muito embora a gente sabe a principal ação deles, mas às vezes mudando a concentração, o antibiótico pode ser bactericida, enfim, se a gente aumentar a concentração dele. Mas, em geral, a gente tem 4 grandes grupos, né, de mecanismos de ação. Antibióticos que agem na síntese da parede celular, inibindo a síntese da parede, os beta-lactâmicos, né, principalmente. Alteração da permeabilidade da membrana, inibição da síntese proteica e alteração aí, inibição da replicação do DNA viral, DNA bacteriano aí. Aqui, esquematicamente falando, né, o que age em nível de síntese de parede celular, os beta-lactâmicos, glicopeptídeos, os que agem a nível de membrana, alterando a permeabilidade da membrana, as polimixinas, e vários grupos que agem inibindo a síntese proteica, em geral são antibióticos bacteriostáticos, e aí os aminoglicosídeos, as tetraciclinas, os macrolídeos, as glicosamina, nós vamos ver alguns exemplos depois. Antibióticos que agem interferindo a síntese, né, e a replicação, a multiplicação do DNA bacteriano, as quinolonas, no caso, o metronidazol, ou que também tem a ver com multiplicação do DNA, que age na cadeia de síntese do ácido fólico e das purinas. E aí as sulfas estão aqui nesse grupo, sulfatrimetoprina, sulfadiazina, pirimetamina, vão agir nessa cadeia de síntese do ácido fólico, que no final das contas vai sintetizar as purinas lá da fita de DNA. Tudo bem. Bom, vocês estão vendo isso com o Marcelo, é muito importante esses conceitos, vocês fixarem esses conceitos de farmacocinética e farmacodinâmica. Eu vou colocar uma pincelada aqui, né? Então, a farmacocinética, de uma forma muito sucinta, é a manipulação da droga do organismo, e farmacodinâmica é o efeito do medicamento no organismo, né? Bioquímico e fisiológico, mecanismo de ação e tal. Então, um antimicrobiano, ele tem que passar por absorção, distribuição, metabolismo e excreção, que são, então, toda essa farmacocinética. E ele vai agir aonde? Ele tem que atingir concentrações satisfatórias no local da infecção, acima do MIC, para que ele consiga, então, interromper o crescimento daquela bactéria. E ele vai, então, conseguir agir com o seu mecanismo de ação. E aí tem dois conceitos importantes, que se ele é um antibiótico que ele age mais dependendo do tempo, ou se ele age mais dependente da concentração. Vou mostrar isso no próximo slide.
ainda tem um conceito de efeito antibiótico, mesmo o antibiótico ficando com níveis abaixo do MIC, ele ainda assim consegue agir contra aquela bactéria, um efeito residual, digamos assim. Para que isso tudo? Para que a gente tenha um resultado clínico, ou um resultado, né, da redução da contagem bacteriana naquele local, a melhora clínica, a redução da mortalidade e tal. Um exemplo aqui, a probramicina é um aminoglicosídeo, ciprofloxacina é uma quinolona, ticarcilina é um beta-lactano. O que é isso? Eu estou dando concentrações cada vez maiores desse antibiótico. Quando eu aumento a concentração da probramicina, olha que o efeito dela vai aumentando. Quanto maior a concentração, maior o efeito inibitório desse antibiótico, assim como da ciprofloxacina. Então, são antibióticos que são concentração dependente. Quanto maior a concentração, mais rápido e melhor eles vão inibir aquela bactéria. E esse aqui, que é um beta-lactâmico, eu vou aumentando a concentração, ele vai agindo mais, mas chega num ponto em que não adianta mais eu aumentar a concentração, que a inibição vai ser praticamente a mesma. Então, os beta-lactâmicos são antibióticos tempo-dependente. Então, para a gente entender melhor o que é isso. O que é isso? A gente administra um antibiótico. Ele é absorvido, cai na corrente sanguínea, ele atinge um pico de concentração sérica, depois ele é distribuído, metabolizado, eliminado, ele cai a concentração. E o MIC? O que é o MIC? A concentração inibitória mínima. Então, eu preciso que o antibiótico fique acima do MIC. Ou ele tem um pico muito elevado em relação ao MIC, ou ele fique mais tempo com concentração superior ao MIC. Então, eu tenho um antibiótico que é concentração dependente, que quanto maior esse pico em relação ao MIC, melhor a ação dele. Então, em geral, esses antibióticos é melhor que eu dê ele uma vez ao dia só, uma dose mais elevada. Isso vai para os aminoglicosídeos e às vezes até para as quinolonas. Por outro lado, tem os antibióticos tempo-dependente, em que eu não adianta muito eu ter um pico muito elevado, mas sim um tempo maior em que ele fique com a concentração acima do MIC. E isso, então, entra aqui os beta-lactâmicos, e muitas vezes é melhor fracionar as doses a cada 6 horas, 4 em 4 horas. Então, por exemplo, a gente usa oxacilina para infecções graves por estafilococcus, é de 4 em 4 horas, 6 em 6 horas, quer dizer, para agir, para ficar o tempo todo com a concentração acima do MIC. Então, são dois conceitos de farmacodinâmica. Né? Bom, mecanismo de resistência, eu tenho uma aula de mecanismo de resistência também, que eu acho que eu vou deixar ela gravada para vocês também. Tem alguns antibióticos que têm resistência natural. Por exemplo, os gram-positivos, eles têm resistência natural à polimixina. As polimixinas são antibióticos que só agem contra gram-negativos. Por quê? Porque a parede de peptidoglicano espessa do gram-positivo impede que o antibiótico chegue lá na membrana, que é onde a polimixina vai agir, né, alterando a permeabilidade da membrana. E existem vários mecanismos de resistência adquiridos, eu deixei 4 aqui. Então, produção de enzimas que modificam os antibióticos. Vocês já ouviram falar, por exemplo, de beta-lactamase. Então, uma Escherichia coli que causa infecção urinária e ela produz uma beta-lactamase que vai degradar o beta-lactâmico. E aí o beta-lactâmico não consegue agir mais contra aquela bactéria. Ou alteração da permeabilidade de membrana, ou mecanismo de efluxo, né? Então a membrana às vezes muda a conformação, as porinas mudam de conformação, o antibiótico não consegue entrar, ou a bactéria cria um mecanismo ativo de expulsar, ela expulsa o antibiótico de dentro da célula, ou ainda a modificação dos locais de ação dos antibióticos. Então, assim, os beta-lactâmicos, eles agem sobre enzimas específicas que sintetizam o peptidoglicano, né? E aí a bactéria muda a conformação daquela enzima, e aí o beta-lactano não consegue mais agir em cima dela.
não consegue mais atuar e a bactéria fica resistente. Então, são vários mecanismos de resistência. Acho que é uma aula interessante, bastante ilustrativa, que é uma aula da microbiologia, de fato. Tá? Então, eu até tenho essa aula, muito provavelmente eu vou disponibilizar para vocês. Bom, diante do paciente com quadro suspeito de infecção bacteriana, quais são as principais características que devem ser consideradas na escolha do antibiótico? Isso é, né, obviamente, aqui é do ponto de vista didático, né, a gente sabe mais ou menos qual antibiótico usar para qual infecção, mas a gente precisa lembrar isso aqui, ó. A escolha do antibiótico envolve 3 atores aqui, né? Envolve a bactéria que está causando aquela infecção, né? Se é um gram positivo, se é um gram negativo, se ela atua, né, um anaeróbio, se ela tem um padrão de resistência ou não, né? Características do hospedeiro. Se é um paciente, se é, por exemplo, o idoso, se tem disfunção renal, disfunção hepática, gestante, história de alergia, né? De reações adversas prévias, então, são importantes na hora de escolher, comorbidades, né? E as características do antibiótico em si, que é um pouco que a gente falou, características farmacocinéticas, farmacodinâmicas, custo, dentro de um determinado ambiente. Então, na hora de escolher, nós temos que lembrar, se a gente lembrar desse esquema aqui, a gente sabe, então, que é o que nós vamos ver na próxima aula, de forma mais detalhada. Bom, essa primeira aula introdutória, era isso que eu tinha para falar.